A TI hoje ela é fundamental para qualquer empresa, né? Na verdade, todos os processos de negócio, linhas de fabricação, né? A própria faturamento, né? O RP da empresa, eles dependem da TI. Às vezes as empresas estão aqui, né? Poxa, vamos fazer, mas não se preocupam muito com a parte de segurança. E é importante ter a governança apoiando a segurança nesse sentido. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Trashcast, o podcast que te ensina a executar segurança na prática. Hoje, no nosso 6º episódio, a gente vai falar um pouco sobre a parte de governança de TI e como que ela influi na parte de segurança da informação. Hoje a gente tem aquela máxima que segurança da informação não é só TI, mas a TI representa uma parte muito importante aí da questão de segurança da informação e é um pouco do que a gente vai falar hoje. Como que a gente organiza e como que a organização, né, a parte de governança da TI, ajuda também na segurança da informação. Para quem não acompanhou os outros episódios, né, os episódios que antecederam esse, eu convido vocês a irem lá no YouTube, a verem o nosso canal no Spotify também, que vocês podem estar acompanhando os outros temas que fizeram a gente chegar até aqui no Trashcast, tá? Para falar um pouco sobre a parte de governança de TI, está aqui comigo o Rodrigo Hansen, que é o nosso coordenador ali na IPTrust, da parte de suporte, monitoramento, a parte de operação, que a gente chama ali na nossa equipe, tá? E, Rodrigo, gostaria que tu se apresentasse um pouco para a galera aí, falasse um pouco sobre as tuas experiências, o que tu faz lá. Fica à vontade. Sim. Obrigado aí pelo convite, né? Como tu falou, meu nome é Rodrigo Hansen, eu sou manezinho da ilha, natural aqui de Florianópolis. Eu já atuo no segmento de TI praticamente aí desde 2013, né? Então vai fazer 11 anos. Hoje, como tu disseste aí, eu atuo na parte de operações, eu coordeno a equipe de operações, né? Que vai desde monitoramento de serviços, atendimento ao cliente, até o suporte mais avançado ali, né? Que é especializado, nível 2, né? E também um pouco de gerenciamento nível 3. Então isso é o que eu trabalho hoje, né? Mas já tive experiência, né, na parte de governança de TI, na área de suporte, né, na área de atendimento, então já tem uma bagagem boa aí sobre esse tema. Perfeito, a gente se conhece bastante, né? A gente já trabalhou junto também na parte de TI, desde a época do suporte, né? Então a gente, como todo bom profissional de segurança, né, coordenador ou que seja, o pessoal geralmente começa na TI, né? Começa na área de suporte, então nada mais justo que a gente falar um pouco da própria TI, né? A segurança da informação, eu vejo ela muito como uma cadeira que começou lá nos cursos da parte de redes, né? No curso da parte de infraestrutura, a gente tinha lá uma tímida cadeira ali falando de segurança da informação, cibersegurança, e depois isso tomou um corpo, né? Que a gente agora tem profissionais hoje. Tem os CISOs, né? Tem os C-Levels, tem a parte de gerência, coordenadoria, que nem é o nosso caso, né? Analista, enfim, só focado em segurança da informação. A própria IPTrust hoje, ela é focada em segurança da informação, né? Então a gente veio da área da TI, fez essa migração, mas ainda atua muito com TI, né? E isso é importante a gente comentar, porque por mais que a gente tenha começado na TI e a segurança ela, talvez veio da TI, e tenha saído um pouco dessa área, a TI representa hoje uma parte muito importante da segurança da informação, né? Bom, nosso tema é sobre governança de TI, né? Então a gente vai permear um pouco sobre essa situação, falar um pouco sobre frameworks, falar um pouco sobre processos, sobre qual é a relação da governança de TI com a segurança da informação, o que isso importa para a segurança da informação, como que ajuda ou atrapalha às vezes, né, na parte de segurança da informação. Gostaria que tu começasse falando um pouco, então, sobre a governança de TI por si própria, né? O que seria a governança de TI? Né? Assim como toda governança ela é parecida com uma governança financeira, uma governança de segurança, como é que funciona a governança de TI dentro de uma empresa, por exemplo? Sim. A governança de TI está muito ligada com a governança corporativa da empresa, né? Então, a governança corporativa está muito voltada ali à gestão de riscos, a controles. Então, a gente pode, traduzindo, né, trazendo para a TI, a governança de TI é exatamente essa área voltada à TI. Então, é a área que possui práticas estratégicas de TI. Então, é quem define, por exemplo, o plano diretor de tecnologia de informação,
né? É quem faz a gestão dos riscos de TI, é quem faz gestão financeira da TI, gestão de projetos, né? Então ela tem toda essa abrangência mais estratégia, quem define as diretrizes. Então, governança é isso, né? É um segmento da governança corporativa que está muito alinhado com a estratégia da empresa, né? E ela vai transcrever, a governança de TI vai transcrever a estratégia da empresa, estratégia de negócio para a gestão de TI. E é onde vai direcionar a TI da empresa. Perfeito. Deixa eu puxar um gancho dessa parte aí da área da TI, né? A segurança da informação, né? E aí, tentando comparar um pouco essas questões, né? A segurança da informação hoje, para uma empresa, ela é estratégica, né? Então, ela tem essa questão de, se acontecer, concretizar um ataque cibernético, alguma coisa, a empresa vai ter perda financeira, perda de imagem, isso acontece quase que frequentemente agora, né? A TI, ela também está sendo vista assim, porque eu lembro quando eu trabalhava na TI que a gente tinha um cenário que é o seguinte, era uma área de apoio, né? Assim como são outras áreas, o RH, né, que a gente chama, né, de áreas meio e as áreas fim, né? Então ela seria uma área de apoio. Tu vê que isso mudou? Uma TI bem estruturada hoje, ela consegue fazer parte do negócio mesmo? Ou ser uma área que talvez seja mais que uma área de apoio? Uma área estratégica? Como é que tu enxerga hoje isso? Só uma pergunta aí pra gente... A TI hoje ela é fundamental para qualquer empresa, né? Na verdade, todos os processos de negócio, linhas de fabricação, né? a própria faturamento, né? O RP da empresa, eles dependem da TI. Não tem como a gente separar a TI do negócio. Então, as empresas hoje em dia elas são dependentes da TI. E falando agora sobre essa questão de, às vezes, ter um time exclusivo de segurança, né? Porque, como tu falou, antigamente era muito assim, eu preciso de um apoio de segurança, eu aciono alguém de infraestrutura que vai me ajudar a corrigir, por exemplo, uma vulnerabilidade, né? Alguma coisa assim. Então, hoje as empresas, as empresas grandes, né? Multinacionais, elas têm um time de segurança, né? Com CISO, com pessoas voltadas a analisar sistemas, outras mais infraestrutura. Então, tem um time multidisciplinar aí voltado à segurança para atender essa necessidade emergente, né? Eu vejo assim que, além da TI, as empresas elas são muito dependentes da área de segurança de TI também, né? A TI ela é o que está por baixo, mas eu preciso ter a área de segurança da informação, né, para poder ali proteger, né, toda essa infraestrutura, essa quantidade de serviços que a TI provê para o negócio. Perfeito. Hoje é tudo dependendo da TI, né? Se a gente falar, a gente vê, às vezes a gente fala um pouco de ataque cibernético que para essa infraestrutura, para alguns sistemas, né? E o pessoal já fica apavorado porque bancos, né? A gente vê muito, né? Tudo que até leva a necessidade básica hoje, né? A parte governamental, a parte de entrega de serviços básicos para a população é em cima da TI, né? Então, assim, a gente não se vê hoje, é como se fosse algo quase que essencial. A gente não se vê sem energia elétrica, por exemplo, a gente não se vê sem internet, né? O pessoal pega a internet, não é só na nossa casa, né? A entrega do serviço ela é prejudicada com isso, né? Então isso é muito interessante. E aí, pegando um gancho sobre essa questão, então, né? Eu comentei ali no começo sobre a questão da segurança que ela saiu da TI, né? E que ela não é mais só responsabilidade de TI. Só que eu vejo, assim, traçando um paralelo aí da parte de segurança da informação, que talvez as pessoas elas esqueceram um pouco, quando elas falam isso, né? Elas tiram a segurança da parte da TI, elas focam mais em pessoas, elas focam mais em processos, e ok, né? Precisa fazer esse foco, mas uma grande parte ainda fica dentro da TI, né? A gente tem muitas coisas informatizadas, né? Os próprios dados, a gente não fala mais de dado físico em papel, ou fala raramente, né? A gente tem hoje muita coisa automatizada, né? Então, queria que tu falasse um pouco, talvez, dessa responsabilidade, né? O que tem de responsabilidade da TI na segurança da informação? Como que essa parte de governança, ela se influi na segurança da informação hoje, né? Sim. A TI, ela tem um papel fundamental para o negócio e além disso, né, para a segurança da informação. Quando a gente vê, por exemplo, a responsabilidade da TI em relação à segurança, a gente vê, por exemplo, um sistema, né? O sistema tem dados pessoais, tem dados financeiros, né? E daqui a pouco, se eu não tenho uma TI bem organizada, se eu não tenho processos bem definidos, eu posso acabar perdendo esses dados, né? Vamos lá, se eu não tenho um plano de continuidade do negócio, deu
deu um problema lá na empresa, né, perdeu os dados ali. Se eu não tenho backup, por exemplo, e o backup depende da TI, né, porque a TI é quem gerencia, eu não consigo dar continuidade no negócio, né? Se eu vazo dados, a empresa pode sofrer sanções, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande da TI de garantir, através da governança, controles que vão manter os sistemas disponíveis, os sistemas seguros, né? Então, vou dar um exemplo. Imagina se a gente tiver, por exemplo, uma empresa que toda pessoa da TI pode colocar, fazer alterações em produção, né, no banco de dados de produção. Uhum. Qualquer um teria acesso às informações. Então, a governança de TI ela vem nesse papel de poder delimitar até onde cada usuário pode fazer o quê, até cada pessoa de TI, cada papel de TI, porque, vamos lá, um analista de sistema, não necessariamente ele é especialista em banco de dados, né? Pode até conhecer. Mas a responsabilidade, por exemplo, de subir a atualização é de um time específico. Então, vai muito da característica da empresa, mas a TI tem um papel, uma responsabilidade muito grande de manter a segurança da informação, né? A gente sabe, tem os pilares ali de segurança da informação, né? Então, a gente vê que é uma responsabilidade compartilhada, eu diria. Não é 100% da segurança, e também não é 100% da TI. Eu acho que é uma junção, né, das duas responsabilidades. Perfeito. Falando um pouco sobre esse tópico aí da questão da TI e segurança, né? Hoje a gente tem empresas que já estão caminhando aí, né? A gente vê muito, né? A gente trabalha na IP3, a gente vê muito, conversa com muitas pessoas, clientes finais, né? E a gente vê que as pessoas têm TI, mas às vezes não tem equipe de segurança. Isso acontece às vezes, né? Só que qual que seria o ideal, na tua opinião, por exemplo, ter as duas equipes separadas? Como é que elas se interagem uma com a outra? Né? Queria que tu talvez traçasse uma questão relacionada à interação dessas. Porque hoje, beleza, na empresa a gente tem um diretor de TI, né? Que leva talvez a parte estratégica de TI. Mas tem muitas empresas que separam isso. A gente tem o CISO também, né? Que é o diretor da parte de segurança da informação. E eles dois têm que interagir. Hoje, tu vê, assim, equipes que têm segurança dentro da TI, como é que é feito isso? Ou como é que deveria ser? Não sei, uma opinião tua. A minha opinião é que, por experiência, assim, de outras empresas e do mercado também, como as empresas estão se enquadrando, normalmente a equipe de segurança, ela está ao lado da equipe da TI. Ela não é nem acima, nem abaixo, né? Por uma questão estratégica, em alguns casos, ela pode ficar até acima, né? Num C-Level, por exemplo. Mas não necessariamente, né? Acho que vai muito da organização da empresa. Mas o ideal é que sejam recursos exclusivos para segurança e informação, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que ela faz um trabalho numa empresa de análise de incidente de segurança e informação. Se eu tenho esse papel compartilhado com uma pessoa de TI, exclusiva da TI, por exemplo, analista de infraestrutura, né, a atenção devida, né, e as responsabilidades elas podem acabar conflitando de certa forma, né? Então, a gente chama de... existe a segregação de função, e isso é muito importante em qualquer empresa. Então, é importante que as empresas elas tenham uma equipe dedicada à segurança, que seja multidisciplinar, né? Não posso só pegar pessoas de infraestrutura e colocar nessa equipe. Sim. Tem que ter pessoas de sistema, pessoas que também conhecem do negócio, né? Então, não é só... Acho que é uma equipe mais multidisciplinar. E aí, essa equipe ela pode demandar, né, para essa equipe de operação, ou pode executar e controlar essa execução de planos, de adequações e correções de vulnerabilidade, por exemplo, né? Perfeito. Eu lembrei até, assim, de uma questão de uma empresa que a gente trabalhou, né? Que a segurança da informação, ela era dentro da TI, né? E é muito comum, a gente vê muito acontecer também ainda, né? Por mais que seja o ideal a gente ter separado, muitas empresas elas têm a segurança dentro da TI, mas o importante, né, e aí até pegando um gancho que eu acho importante, né, e falando por mim, Sim. é a questão de a gente conseguir, mesmo que a pessoa estiver dentro da TI, ela sair, ela buscar fazer coisas fora da responsabilidade da TI, né? Quando a equipe de TI ela é dentro da segurança, talvez formar comitês ou alguma coisa fora da TI, né, ou que conduza aqueles comitês para poder envolver outras áreas, área de RH, a parte de cultura, né, a parte
cultura organizacional, que eu digo, né? A parte de direito, né? A parte jurídica, enfim. Então, que existe uma realidade que as equipes de segurança, elas estão dentro da TI. O certo mesmo, né? Que nem tu comentou, às vezes, a maioria acho que nasce dentro da TI, porque o profissional de TI, ele faz uma pós-segurança, geralmente, né? Já é muito amarrado, né? A gente começa ali, já tem uma faculdade que vai te ensinar um pouco da parte de cibersegurança e tu acaba migrando para uma pós relacionada à segurança da informação. Mas assim como a parte acadêmica, né, eu acho que as próprias equipes de TI nascem dentro da TI e depois saem porque tomam um corpo que não tem mais para onde ir, né? Então eles funcionam em paralelo, eu achei muito bacana porque realmente né? Sim, e dificilmente, né, se a gente for olhar para as empresas, dificilmente vê alguém que não é da TI para a área de segurança da informação. Verdade. Eu, assim, em todo esse tempo, né, experiência e tal, não vi ninguém que, poxa, eu vou pegar uma pessoa do RH para trabalhar com segurança da informação. Talvez até pela especificidade da área, né? Perfeito. Que a segurança da informação, ela trata informação. Quando a gente pensa em informação, a gente está pensando em TI. Então, não que seja obrigatório, mas é importante que as pessoas elas saibam como funciona, por exemplo, vou armazenar, onde eu posso armazenar informação, como eu posso resgatar informação. Então, é bem como tu falou. Maioria dos casos vem da TI, né? Essa pessoa, ela não vem de outra área. Perfeito. Hoje eu vejo algumas vagas, assim, né? Algumas questões de profissionais que estão já... Por exemplo, a pessoa é analista de awareness, né? Então ela vai para cultura e tal, mas até o momento, assim, não está muito comum, né? E sempre realmente veio da parte da TI, né? Então, geralmente o pessoal de TI migra para essa parte de segurança. Bom, falando um pouco então da questão de governança, né? Então a gente falou um pouco de TI, da responsabilidade da TI, né? A TI tem uma vasta responsabilidade porque ela que detém os dados, né? Então tá tudo informatizado, se para é sempre culpa da TI, né? Então a pessoa vai ter que ir lá arrumar, né? O cara que arruma o ar-condicionado também, etc e tal, né? Mas falando de uma governança mais estruturada, de uma governança de TI, né? Existem alguns pilares hoje na própria transformação. A transformação digital hoje dentro das empresas é a responsabilidade da própria TI, né? Quando a TI ela avança mais a nível de negócio, não tanto de apoio, ela puxa a transformação digital, é óbvio que é a responsabilidade cultural, né, de todas as áreas, mas ela puxa muito essa parte como puxa a segurança em determinado momento, né? Sim. E tem um dos pilares da transformação digital e da indústria 4.0, né? Porque quando a gente está falando de indústria, né, a gente tem alguns clientes que são indústria, né? Sim. E tem essa informatização de máquinas, operando máquinas, a própria inteligência artificial, que está vindo aí muito forte, né? Um dos pilares tanto da indústria 4.0 quanto da transformação digital é a cibersegurança. Então, se a gente for pegar os frameworks de indústria 4.0, transformação digital, tem um pilar lá de cibersegurança, né? Qual que é o papel da TI estruturada nesse sentido, né? Qual que é o papel da governança de TI nesse pilar de cibersegurança dentro das empresas? Sim. A gente tem algumas abordagens, né? Quando a gente fala de transformação digital, principalmente indústria 4.0, a gente está falando de negócio, né? Então, o negócio quer se reinventar, o negócio quer trazer tecnologias para poder gerar mais negócio, gerar mais lucro e assim por diante. Às vezes, até enxugar um pouco os recursos internos, né? Então, máquinas mais otimizadas, né? Mais performance na produção. E a segurança ela tem um papel fundamental, né? Imagina se eu tenho uma empresa, né? E a minha linha de produção para... Cara, imagina, daqui a pouco de 50 caminhões carregados de produto que estão para lá e para cá, daqui a pouco parou, simplesmente porque o meu sistema foi atacado e teve um DDoS foi lá, disponível. ficou, exatamente, Uhum. foi indisponível. Parei minha linha de produção. Aí é que entra a cibersegurança, né? A cibersegurança, ela vai... E aí, a cibersegurança, em conjunto com a governança de TI, ela vai, primeiro, avaliar os riscos de negócio, né? Poxa, estou colocando um sistema novo, uma linha de produção nova. Quais são os riscos para o meu negócio de ter tudo isso sistematizado ou estar, né, no ambiente tecnológico? Aí vem o papel da governança de TI, que é avaliar os riscos, né? E aí eu faço um gancho para a área de governança corporativa, que quem avalia os riscos de negócio, né? Uhum. Quando a gente fala de segurança de informação, eu tenho riscos de segurança de informação e esses riscos, eles fazem parte dos riscos corporativos, né? Perfeito. Que está dentro do meu negócio.
Então, quando, por exemplo, né, o CEO lá da empresa, ele vai verificar aonde ele tem que investir, ele vai olhar, poxa, eu tenho uma linha de produção que se parar é um risco para a empresa, né? Então, a segurança, a governança de TI, ela vai avaliar esses riscos. Aí, o que pode estar dentro desse risco, né? Ataque de segurança de informação, vazamento de dados, pode ter uma série de riscos envolvendo cibersegurança, e aí é onde a governança de TI ela vai identificar, mapear esses riscos e dizer assim para o negócio, negócio, esses aqui são os riscos. É aqui que a gente precisa atacar, né? A governança está muito ligada a essa parte estratégica mesmo, de entender as necessidades do negócio, né? E o ideal, então, é que a governança também seja interligada com a governança corporativa, né? Que se ela vai avaliar risco... Porque eu vejo muitas vezes as empresas elas separando muito isso, né? Poxa, eu tenho a governança de segurança, eu tenho a governança de TI, mas nada se alinha ao risco corporativo. E faz sentido isso? Não faz? Precisa, porque qualquer risco dentro da empresa é um risco para o negócio. Perfeito. Independente se é uma área XYZ, né? A gente, por exemplo, tem riscos de contabilidade na área financeira, contabilidade, RH, existe risco trabalhista. Então, na área de TI é a mesma coisa. Eu tenho riscos que são mapeados pela governança de TI, né? E esses riscos eles têm que ser informados, né? Ou existe, bom, enfim, cada empresa tem um processo de gestão de riscos, mas eles devem ser identificados e mapeados e tratados, né? Não podem ficar ali. E claro, o tratativo é sempre conforme recurso, complexidade do risco, né? Às vezes é um risco muito complexo. A tratativa, se a gente pegar na parte de segurança, né, 27005, ela dá 4 diretrizes de tratativa, né? Que é a parte de conviver com risco. A empresa, ela pode querer conviver com risco. Exatamente. Né? A maioria dos riscos, eu acho que da parte de segurança, eles ainda são informatizados, né? A grande quantidade, né? Eu digo, são da TI, né? Porque a gente fala, beleza, a gente tem um risco de cultura, a gente tem um risco de processo, mas, poxa, tem muito risco de vulnerabilidade, né, de sistema desatualizado, ainda mais quando a empresa é muito grande, né? Então, eu acredito, né, e aí, acredito que tu pode comentar também, né, mas que isso também fica no guarda-chuva da TI, né, na parte de governança, porque, como tu falou, né, a parte de backup, a parte de plano de continuidade de negócio, a parte de gestão de riscos da TI, né, eu acho que isso é importante para a gente poder... também olhar a parte de segurança da informação, porque imagina que eu estou botando um sistema no ar, né? E até a gente pode comentar um pouco sobre isso, e ele está cheio de vulnerabilidade, né? E aí tu coloca o sistema no ar desatualizado, com daqui a pouco patch desatualizado, não tem uma governança, um PDCA para atualizar isso, né? Ou daqui a pouco, poxa, quais meus sistemas tem que ter backup? Quais que não tem que ter backup? Qual que vai... ficar com uma redundância ativa também, para que se cair uma, entra a outra no mesmo tempo, né? Isso depende muito dessas análises da parte de governança. Né? Exatamente. Toda essa análise ela vai gerar insumo para ações, né? Como tu falou, existem riscos que eles são assumidos, né? Então, poxa, assim, o CEO vai bancar esse risco, né? Se der esse problema, eu já sei que a responsabilidade é minha, né? Falando sobre essa questão de avaliação de riscos aqui, eu posso citar, por exemplo, o framework que é muito conhecido, né? Que é o COBIT, né? O COBIT ele é um framework de governança de TI. Ele está muito voltado à parte estratégica. Então, é lá no COBIT que vai ter, por exemplo, um processo onde eu vou fazer essa gestão de riscos, né? E por isso que é importante quando a pessoa de TI, né, o responsável pela governança de TI, ele avalia ali qual framework colocar na empresa, ele tem que verificar a necessidade da empresa, né? O recomendado sempre é entender qual é o tamanho da empresa, né? A quantidade de riscos que tem na empresa para poder, então, tomar uma decisão de qual é o framework mais recomendado. Mas isso também não é uma regra, né? Não existe assim um roteiro, vou usar... Depende muito da empresa, né? Da necessidade da empresa, daquilo que está passando. Tu comentou um pouco sobre a questão da ITIL, né? Dessa questão desse framework que é um pouco mais simples para a gente poder começar em empresas pequenas, depois migrar para o COBIT, um pouco mais complexo, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco dessa parte prática da ITIL, né? O que a ITIL prega, o que ela fala, como que a gente pode começar, né? Por onde que as pessoas começam a implementar a ITIL para daqui a pouco isso refletir na segurança da informação, por exemplo? Sim. A ITIL,
eu comentei que ela tem uma aderência melhor para pequenas e médias empresas, né? Para essas empresas que estão começando, porque na minha visão assim, de experiência de mercado, ela é mais simples, né? Ela não é tão carregada, ela deixa mais aberto o que a pessoa precisa fazer. Então, não que ela não tenha parte estratégica também, porque aí se a gente vai, praticamente todos os frameworks eles se interconectam em algum momento, né? Então o COBIT, quando fala de estratégia, ele vai falar também de gestão de incidente, gestão de solicitação, daí ele puxa a ITIL, né? E daí a ITIL faz referência, por exemplo, ao COBIT na parte de estratégia, que também puxa a parte de segurança, que daí pode estar junto com a ISO 27000. Então, eles vão se interconectando. Mas a ITIL exclusivamente porque as práticas da ITIL, né, que antigamente eles chamavam de processo, hoje é chamado de práticas, né, no framework que vê na versão 4, né? Eles chamam, né, antigamente era V3, hoje não, hoje é só ITIL 4, né? Ah, entendi. Não deixa de ser uma versão, mas eles chamam de ITIL 4. E essas práticas, elas são muito voltadas a olhar o todo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, lá na prática de incidente, gestão de incidente, ele vem dizendo o seguinte: eu preciso fazer classificação de incidente, eu preciso priorizar o incidente, eu posso fazer um workaround para um incidente. E ele diz o seguinte: incidente, segurança e informação convém que tenha um processo separado. Então, a gente já vê que a ITIL ela se preocupa com segurança e informação, né? Então, ela dá mais ou menos o caminho do que a pessoa precisa fazer na prática para poder estar adequada à prática, né? E dá um mínimo que a pessoa tem que ter, né? Então, precisa classificar, precisa ter uma breve descrição, precisa dar uma solução de contorno, né? Então, quando a gente vai para uma empresa, eu vou implementar um processo de gestão de incidente de segurança e informação, a ITIL ela já vai me dar um direcionamento do que eu preciso fazer, né? E até escrever meu processo interno para poder colocar em prática, né? Então, esse é um das vantagens, né? Existe também dentro da ITIL a prática de gestão de segurança e informação, né? Que vem falando sobre conscientização, vem falando sobre um pouco de gestão de riscos, né? Vem falando de todo esse aparato de boas práticas que eu tenho que implantar na minha empresa para manter esse processo rodando, né? Sim. Eu não sabia que a ITIL trazia essa parte de gestão inteira da parte de segurança, né? Pelo menos quando eu fiz eu fiz a Foundation, né? Isso. Na versão 3. E não tinha muita essa questão. Eu lembro da estratégia de serviço, né? Desenho de serviço e tal, que são aquelas camadas que eles tinham, né? Que falava desde a parte estratégica, falava até da parte financeira, né? Exatamente. Então, tu estrutura TI mesmo é relacionada a isso, né? E para empresas que têm, daqui a pouco, a parte pequena lá que tu comentou, que não tem tão bem estruturada a parte de governança, né? Eu consigo usar a ITIL para controlar as requisições daqui a pouco de segurança também, né? Porque eu lembro que, até aqui, né, dando um exemplo daqui da IP-Trust, né, a gente meio que separou, né? Botou incidente operacional de um jeito, né? Os processos, estou falando, né? Então, incidente operacional, problema, mas aí tem o incidente de segurança da informação. Mas eu vejo quando eu trato incidente de segurança da informação que ele nada mais é do que um incidente e um problema, né? Eu só tenho que resolver a causa raiz, né? Então eu poderia também tratar na parte operacional da IT, né? Não sei. Eu queria ver tua visão se a empresa pode usar isso, né? Sim. O que eu recomendo, né? Beleza, eu vou implantar a ITIL, mas não se ater só a ITIL, né? E quando a gente vai, por exemplo, o conceito de incidente, ele diz o seguinte: é uma parada ou baixa performance a indisponibilidade, né? A parada do serviço ou a baixa performance dele. Que tem que ser resolvido o mais rápido possível, né? Então, se for um DDoS de segurança, por exemplo, poderia se encaixar aí, porque vai parar o serviço. Exatamente. Teoricamente. Quando a gente fala... vamos lá, a gente pode separar, né? Quando a gente fala de segurança de informação, né, eu posso abrir um incidente, sim, de segurança de informação, mas ele tá mais voltado ali a questões... por exemplo, uma suposição, né, de incidente de segurança de informação já é um incidente de segurança de informação. Uma suposição de que pode ter concretizado um risco de segurança. Exatamente. Então, tipo assim, cara, eu não sei se foi vazado um dado, mas tem um log lá dizendo que uma pessoa vazou um dado.
Já se abriria um incidente. Ele já é um incidente de segurança de informação, não é consumado. A ITIL já fala que o incidente operacional, por exemplo, DDoS é um fato consumado, aconteceu. O serviço ficou indisponível. Exatamente, então é operação. Entendi. Então, um processo ele acaba ajudando o outro, né? Eu posso sim abrir um incidente de segurança de informação para poder tratar a causa raiz desses incidentes também, né? A gente também pode pegar esse processo, né, e mistura muito com o processo de problema, né? Então, acaba que um framework ele complementa o outro, né? Ele acaba fazendo essa interconexão, né? Ao mesmo tempo que eu tenho um problema, eu também tenho incidente de segurança da informação ali, né? Porque eu tenho um pilar afetado, né? Que é pilar de disponibilidade. O GCN, né? Quando a gente fala de gestão de quantidade de negócio, até me lembrei de um cenário aqui, né? Quando é quantidade de negócio, por exemplo, tem uma parada de um serviço, a gente primeiro restabelece o serviço. Exato. Depois que a gente vai procurar... Causa raiz. Causa raiz, ou até... O primeiro é pegar um backup e restabelecer. Por exemplo, eu tenho um ransomware, né? E aí eu fui afetado por um ransomware, né? Tá tudo criptografado. Poxa, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar reaver o serviço, né? Porque quanto mais o serviço está fora do ar, mais eu estou perdendo dinheiro para o negócio, enfim, né? Então, isso para mim até é um incidente operacional. Eu tenho que restabelecer aquilo, independente se eu volto um backup, ou daqui a pouco tem gente que paga o resgate, né? Que não façam isso porque não é para pagar, que pagam o resgate, mas estabelece primeiro, depois eu vou ver, né, como que eu poderia ter atuado, algum plano, né, que eu possa vir a fazer para não acontecer mais isso, né? Mas o incidente operacional é muito assim, né? Eu restabeleço primeiro porque está contando tempo no negócio, né? Exatamente. O que afeta o negócio, né, diretamente como eu coloquei, disponibilidade ou baixa performance, eu estou falando de incidente operacional. Algo, né, mais voltado a investigar a causa raiz, a entender se realmente teve um incidente ou não, a gente pode tratar como incidente de segurança de informação. Nada impede também, e aí a ITIL não deixa claro isso, tá? Isso aí eu falo porque isso, pelo menos nas versões ali mais iniciais, e se a pessoa for utilizar, não fica tão claro. Se eu devo ter um caminho, né? Por exemplo, eu abri um incidente de segurança de informação para depois um incidente, para depois um problema. Não deixa claro esse caminho. Mas cada empresa, ela precisa adotar a melhor estratégia para se adequar. Por exemplo, caiu, né, tu falou, foi atacado por um ransomware. Cara, o que eu vou fazer? Primeiro passo, né, restabelecer o serviço. Aí entra o processo de gestão de incidente, né? E até eu vou além, né? Começa com incidente, mas na verdade aí a gente pode ter um processo de gestão de crise, que é um outro processo que também as empresas não têm muito assim disseminado, né? A gente vê que as empresas grandes têm esse processo, as menores não têm. Mas uma empresa pequena pode tratar como um incidente inicialmente, depois crescendo a empresa pode estabelecer um processo de gestão de crise e até nesse processo de gestão de crise fazer um acionamento no plano de continuidade do negócio, né? Como tu falou. E ali ele tem um roteiro que ele vai seguir, deu problema no sistema XYZ. Primeiro passo, a gente vai convergir meu tráfego, por exemplo, para um outro data center, onde lá eu vou ter as máquinas replicadas e vai, por exemplo, restabelecer meu RP ou algum sistema de negócio que é importante para a empresa. Então, a ITIL ela vem muito disso, né? De direcionar os caminhos para poder restabelecer o mais rápido possível o serviço. Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa, da parte de Security by Design, né? A gente tem hoje alguns frameworks que são Security by Design, Privacy by Design, né? Como que tu enxerga o papel da TI? Porque a TI ela é grande fomentadora de colocar coisas novas no ar, né? A gente tem essa questão, deveria pelo menos passar pela TI, né? Uma TI bem estruturada tem essa proximidade com o negócio para daqui a pouco colocar um sistema novo no ar, né? Então passa pela TI, né? Só que eu vejo muito hoje o pessoal às vezes pecando um pouco, principalmente na área de desenvolvimento, né? Que também faz parte da tecnologia da informação, né? Poxa, a pessoa vai desenvolver um software, alguma coisa, não faz o ciclo de vida do software, né? Ou desenvolve ele lá no começo já com vulnerabilidade, né? Então, poxa, a gente faz serviço de pentest, né? O Max, se ele estiver assistindo aí, o Gilson, né? A gente faz o serviço de pentest hoje, a gente encontra SQL Injection, cara. Eu tava debatendo hoje de manhã, né? E quando esse podcast foi pro ar aqui, hoje de manhã eu tava debatendo com o pessoal sobre achar SQL Injection no sistema antigaço, né?
porque, assim, não tem ciclo de vida, né? E às vezes sai sistema novo com SQL Injection. É uma falha básica de código lá dos anos 2000, né? Então, fica nítido que é um problema de governança de TI, porque as pessoas elas não fazem esse ciclo de vida, esse tratamento, né? Como que a TI se insere nisso? Ela deveria se inserir mais? Ou como é que, nas empresas até que tu participou, como é que isso funcionava, né? Sim. Eu vejo um problema grande nas empresas em se preocupar muito, às vezes, em entregar valor ao negócio, mas, ao mesmo tempo, às vezes a segurança ela fica de lado. Plano, exatamente. Né? Então, tipo assim, eu vou te entregar um sistema que ele vai dobrar o teu faturamento. Mas junto com esse sistema, é tipo um sistema bomba, né? Ele vem... Já vem com um cavalo de já Troia. vem, exatamente. Já vem com SQL Injection ali. Então... não, vou entregar, que é o ágil, né? Hoje todo mundo prega ágil, vou entregar ágil e tal. Entregou, quando tu vai subir, beleza, subiu bonitinho, daqui a pouco dá 2, 3 meses, o sistema é invadido, né? Consegue fazer transações por fora do sistema. E isso vai muito ali no ciclo de vida do software, né? Então, a ITIL, ela fala sobre isso, né? Tem outros frameworks, por exemplo, SysControls, ele fala muito sobre gestão do ciclo do software, né? Então, processo de homologação, garantir que o software instalado realmente e implantado, ele realmente passou por todos os processos. Tem formas simples de resolver, né? Por exemplo, tem empresas que fazem um time multidisciplinar, onde eles avaliam desde a aquisição do software, tecnologias que o software usa, até a parte de teste antes de colocar em produção, né? Que é o processo de implantação do software. Então, antes de adquirir o software, lá na POC, eles já fazem toda a bateria de teste, verificam se o software atende os requisitos de segurança da empresa, né? E aí, as empresas também precisam se preocupar muito com qual é o mínimo de segurança que o software tem que ter antes de ser implantado. E não adianta também eu botar um puta de um software, né? Não sei se eu podia falar, mas tudo bem. Na empresa, e aí... esse software ele não atende uma série de requisitos. Ele vai agregar no negócio, mas e a segurança? Né? Então, eu acho que é sempre um equilíbrio. Né? Qual requisito é tolerável, qual não é tolerável? E às vezes a equipe de TI ela não é a que desenvolve, né? Ela compra o software. Exatamente. E aí tu acaba abrindo mão de alguns testes que tu não faz porque é um terceiro, né? Ou daqui a pouco, por exemplo, não gerencia aquilo. A falta de gerenciamento de terceiros, por exemplo, também é um problema de governança, né? Sim. A pessoa tem que fazer essa gerência desde o início. Então, desde que se eu vou colocar um software no ar, eu tenho uma fábrica de software interna que vai fazer essa questão de correção ou testes, né? Mas se é um terceiro que vai te entregar também, né? Sim. Também fazer essa homologação, né? Independente se o software é fabricado internamente ou se é externamente, ele precisa estar dentro desses requisitos de segurança da informação, né? Sim. E aí é um trabalho do CISO ajudar a definir quais são esses requisitos, né? O que se espera. Esses testes antes de ser colocado em produção, né? Verificar se o software tem vulnerabilidade. Hoje tem plataformas aí que fazem isso, né? Por exemplo, Tenable, né? É uma das plataformas aí que tem no mercado que ajuda a análise de vulnerabilidade, né? A gente vê o quão... Até dá um score, né? Se tá ou não vulnerável, né? Tem outras ferramentas também, até open source ali. O ponto também não é só a implantação do software. E às vezes as empresas se preocupam muito com a implantação, mas a descontinuidade do software também é importante. Sim. Vamos lá, eu pego um software que tem várias APIs, várias integrações, ele tem várias APIs onde disponibiliza dados e recebe dados, e daqui a pouco, né, daí eu tenho barramento que se comunica com os outros sistemas. Daqui a pouco eu me esqueço de desligar uma integração. Ou, por exemplo, descontinuei o software, mas fica lá o software ligado no servidor e o serviço de integração disponível. Quando a gente vai ver, está exposto. Né? Então, precisa ter um ciclo, né, de vida da aplicação, o ciclo de vida do software, e isso também faz parte dos controles tanto da IT quanto do COBIT, etc. Né? Isso eu vejo muito que as empresas elas pecam muito nisso, né? Ela até pode ter uma análise antes, né? Mas o ciclo de vida eu vejo muito... A gente vê muito, né, as empresas pecarem nessa questão da descontinuidade, né? Porque dá bastante trabalho, né?
ter essa questão, por exemplo, a API, o pessoal perde o controle, às vezes, de quantas APIs tem, onde que tá, né? Quem pode acessar, o que consulta aquela API, se tá para fora, não tá. A gente acaba pegando muita coisa, né? Então, é bem complicado, né? Sobre a questão, só falando, a gente falou um pouco de framework, né? Mas a gente entende a TI, né? Às vezes a gente, até quem está escutando aí, sabe o papel tecnológico, né, da TI, que poxa, tem muita coisa de segurança da informação que é embarcado na TI, né? A gente tem o software de DLP, né? A gente que está muito em alta aí de fazer essa validação. A gente tem a parte de anti-malware, né? Criptografia de disco, né? Backup, isso tudo é relacionado diretamente com a segurança e é de TI. Né? É gerência da TI, na maioria das empresas é a TI que faz, né? Mas relacionado a processo, né? A gente falou de framework, processos, né? Eu sei de por exemplo, processo de descarte de mídias, né? É um processo que é da TI, né? Que faz o descarte das mídias, né? Que não pode descartar de qualquer maneira. Se alguém faz isso aí, que faça um processo, né? Porque não é só pegar um notebook e jogar fora, tem os dados que tem ali dentro, né? É um exemplo de um processo, né? O descarte de mídia que para tu não pecar nessa parte de segurança da informação. Que outros processos que tu vê que são diretamente ligados, começam na TI ou são da TI, são diretamente ligados também com a parte de segurança da informação? Sim. A gente pode citar vários, né? Esse que tu falou é um deles, né? De gestão de mídias. De descarte, né? Uhum. Então, a gente vê que às vezes a TI ela não é responsável por fazer um contato com uma agência de lixo reciclável, alguma coisa assim, mas ela é responsável por garantir que os dados que foram... O equipamento que foi descartado, foi feito processo de wipe dos dados, às vezes foi retido uma mídia de armazenamento, né? Tipo um HD ou SSD ali. Vamos lá, às vezes pode ser um notebook do diretor da empresa. E aí, tu vai jogar o notebook fora com informações ali que às vezes são críticas, estratégicas, né? Então, garantir que o notebook está criptografado, né? Então, tem tudo isso. Mas não tem só esse processo, tem vários outros, né? O processo de gestão de ciclo de vida do software, que a gente acabou de falar. Tem a gestão de mudança, um processo muito importante também para a TI. Né? Quando a gente fala de segurança da informação, eu posso, por exemplo, fazer uma mudança para corrigir uma vulnerabilidade, mas eu também posso fazer uma mudança que, se eu não administrar muito bem, se eu não avaliar os riscos, não testar antes, não fizer uma análise de vulnerabilidade, eu posso estar colocando uma versão nova de um software que já vai com um monte de vulnerabilidade embarcada. Perfeito. E aí o negócio ele acaba ganhando em funcionalidade e também ganhando em vulnerabilidade. Né? Então tem que tomar muito cuidado, né, nesse ponto de vista. Né? Existem outros processos também. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de vou fazer alterações em regras de firewall. Né? Sabe que tem muitas empresas que elas não têm um processo assim, poxa, para poder mudar uma regra, a pessoa tem que abrir um chamado, tem que registrar o que foi feito, documentar essa mudança, né? O que foi alterado. Só troca e deu. Seja Pedro, seja Paulo. 0.0.0.0/0, né? E libera para qualquer IP bater naquele servidor, por exemplo. São exemplos assim, às vezes até para teste, né? O cara, poxa, não tá dando, tô fazendo várias regras. Libera tudo, testa e verifica. E não volta mais. Exatamente. Fica lá eternamente, né? Fica assim, solução de contorno aplicada. Mas não é e aí é onde entra a governança para regulamentar isso. Entendi. Né? Dizer o seguinte, poxa, vai fazer uma alteração no firewall, tem que ter um processo de aprovação. Né? Às vezes um coordenador, um colega, né? Às vezes Então, a governança é importante por isso, porque ela vai te dar o caminho e vai implementar controles que vão mitigar riscos de segurança da informação. Então, quando alguém vai aprovar, ele pode ser assim, poxa, tu tá criando essa regra que vai liberar tudo, então já tem uma pessoa ali que pode barrar, que pode dar uma que vai segurada. Aprovar junto contigo. No pior dos casos, os dois vão ser o responsável. Exatamente, ou vai assumir o risco. Entendi. Mas são processos que podem ser implementados, né? Eu vejo muito, né, a gente trabalha muito com o syscontrols, né? E o syscontrols é um framework aí da parte de segurança da informação, mas ele é um pouco mais técnico, e ele chama muito processo de TI, né? Exato. Então, por exemplo, eu lembro de a gente implementando syscontrols e o primeiro grupo lá de trabalho era relacionado a inventário de hardware, né? E totalmente ligado com a TI. Provavelmente a IT e o COBIT falam de inventário, né? Exatamente. Então, poderia daqui a pouco, poxa,
vem dos syscontrols, mas puxa lá da TI o inventário, né? Sim. Vem dos syscontrols inventário de software, vem dos syscontrols configuração de firewall que tu falou, Sim. vem a parte de análise de malware, vem um monte de coisa que é pura criptografia de disco, né? Puramente tecnológica, né? Sim. E a gente pode daqui a pouco interagir, chamar a governança de TI para auxiliar a fazer esses cenários aí, né? Então tem uma interação muito legal, né? Exatamente. De frameworks, inclusive, né? Sim, como eu falei, eles são muito um complementa o outro, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a prática de gestão de ativos lá da ITIL, com certeza eu vou estar de acordo com a parte do syscontrols, que é o controle 1, que fala sobre inventário de hardware ali, eu vou estar adequado, né? Por exemplo, se eu não estiver gestando meu parque, eu não sei quantas máquinas tem, como é que eu vou saber quantas estão desatualizadas, qual é a build do Windows, quando que foi aplicada a última Patch Tuesday, Perfeito. Inventário de servidores, por exemplo, né? Quantos Linux estão na versão que não tem vulnerabilidade, quantos não estão. Isso influencia diretamente na segurança, né? Porque exatamente. Se eu não conheço, por isso que o os controls começa pelo inventário, né? Exatamente. Porque se eu não conheço, não sei o que eu protejo, o que tem que proteger, né? Então, sim, tipo assim, eu não sei nem que existe um ativo, então como é que eu vou saber se ele está desatualizado ou não? Então começa pelo básico, que é inventariar. É um trabalho árduo? Porque a gente está falando... Sei que tu ia falar que era um corno job. Pode ser. Pode ser um corno job. Para quem está executando, né? Segurança vai lá e demanda, eu preciso do inventário. Daí o cara sai que nem maluco lá. Sai com o carro pelas filiais da empresa. Vai consultando os hardware. Com o notebook ali e anotando. Não, mas hoje tem ferramentas aí que fazem inventário, né? Que fazem todo esse processo de gestão de ativos e facilita muito. Mas isso é processo, né? Porque lá no processo de provisionamento da máquina eu já tenho que prever antivírus, controle desse bem, onde é que está. Eu vou te dar um exemplo, né? Se eu não tenho inventário, como é que eu sei... deu um problema na minha... teve um log aqui no meu CIEM que a máquina XYZ teve um malware. Tá aí, onde é que está essa máquina para eu poder recolher ela e investigar? Perfeito. Entendeu? Qual é o usuário que está conectado nela? Quem que foi o último que acessou? Porque tu leva muito mais trabalho se acontecer alguma coisa. Exatamente. Do que se tu tivesse aquele inventário. E aí tem uma questão que é o tempo de resposta. Entendi. O tempo de resposta ele é muito mais curto quando eu tenho as informações à pronta entrega. Né? Então, tem o inventário pronto, eu sei quem está na máquina, quando acessou, onde é que está essa máquina fisicamente, que às vezes as pessoas se preocupam, poxa, eu só tenho inventariado o nome da máquina, mas tem outros dados aí que até o syscontrols ele pede, né? Que é quem está conectado, né? O departamento que é responsável por essa máquina e outros dados ali que vão ajudar a pessoa na investigação, né? Daí a gente vê, por exemplo, um SOC precisa dessas informações para poder dar uma resposta ao incidente. Então, tudo no final das contas se interliga, né? Os processos. Eu tava pensando aqui que tem muita coisa para falar, né, cara? Porque muita questão... Tem muita questão ATI, tem muita interação com a parte de segurança, né? Tu falou aí um pouco do SOC, eu já comecei a puxar log, né? Porque, por exemplo, se a gente falou de backup, a gente falou de várias coisas, mas, poxa, o log também é responsabilidade da TI, né? Que sistemas tem log, para onde que eles vão, como que eles chegam no CIEM, daqui a pouco pra gente ter o SOC, né? Se a TI não tem essa estrutura, ou não habilita log, ou nunca olha para os logs, ela não vai chegar no suprassumo da segurança, né? A gente tem que ter essa governança muito bem afiada, né? Tu falou também de PDTI lá no começo, PETI, né? Que é uma coisa que... o que é o PDTI, o que é o PETI, né? A gente ter essa parte de acordo da TI com o negócio, né? E eu lembro de participar de alguns PDTIs de construção, né? Que tinha lá uma parte de segurança. A gente faz uma matriz SWOT e a maioria dos riscos ali são de segurança, né? Porque tá muito emergente, né? Mas eu sei que tem bastante coisa para falar. A gente já está com tempo escasso ali, mas eu ainda tenho uma questão que eu sempre trago em todos os podcasts, que é relacionada a tecnologias atuais, tecnologias emergentes, né? Então, assim, a TI, mais do que qualquer outra área, ela está sendo muito influenciada com essa inteligência artificial, né? Tu falou da parte de APIs, por exemplo, por mais que seja uma coisa antiga, né?
tá sendo muito usado, né? Porque ninguém quer desenvolver coisa do zero, o pessoal só chama uma API, traz os dados e bota ali, e daqui a pouco vai atochando a API, perde o controle, né? E Sim. a gente tá vendo muita vulnerabilidade acontecer por causa disso, né? Da falta de gestão, daqui a pouco, de APIs, né? Só pra gente finalizar com o tema, né? Como que tu enxerga esse crescimento aí da parte de inteligência artificial, APIs ou qualquer outra coisa que seja atual, né? Governança de dados, a parte de dados, né? Tu é um mestre aí na parte do Power BI, né? E a gente faz muito isso na IP-Trust, né? E eu vejo, poxa, a gente consegue pegar os dados de segurança e de TI e transformar num dashboard que ajuda pra caramba, né? A gente tomar decisão e um monte de coisa, né? Então, como que essas coisas novas aí, que estão sendo muito exploradas hoje, viram uma oportunidade para a parte de governança de TI, mas também viram uma ameaça daqui a pouco, né? Sim. Como é que é essa interligação aí? Eu vejo muito, quando a gente fala de inteligência artificial, a questão das empresas regulamentar isso, né? O uso internamente na empresa. A gente vê que muitas empresas hoje elas não têm uma definição se pode usar, se não pode, até que ponto pode, até que ponto não pode. Isso aí é pura governança, né? Exatamente. Porque tu definir, criar políticas, tu tem que ter. Exatamente. E aí sobra para a operação. Uhum. Porque daí, por exemplo, se eu não tenho uma política, eu posso ter um DLP, por exemplo, que vai mostrar quais dados eu estou mandando para uma inteligência artificial, quais dados eu estou recebendo dessa inteligência artificial, e eu vou poder gerenciar, né, esses dados aí. Mas se eu não tenho uma política definida, como é que eu vou dizer o que o DLP vai fazer ou não com esses dados? O que pode, o que não pode? Então, não adianta só botar a tecnologia sem definir. Exatamente. É que nem tu colocar um Firewall e deixar ele lá. Beleza, tá lá funcionando, mas aí, cadê a a bala regra? de prata, o pessoal chama. Vai só implementar, não funciona nada. Não funciona. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de API. Eu preciso ter a governança de dados, governança sobre... né, que a gente fala aí de integrações, né? O que eu tenho no meu ambiente, né? O que eu tenho no meu barramento de integrações, quais são as APIs que estão conectadas, a quais sistemas, qual a documentação da API, o que ela fornece de dado, ela está exposta para a rua, está exposta para dentro de casa, né? Então a governança ela ajuda a delimitar até o que pode fazer, o que não pode, né? Às vezes eu posso ter uma API que está exposta para a rua, mas se eu não faço um processo de gestão de mudança correta, eu posso botar mais dados do que deveria para a rua, né? Se a pessoa não homologar. Então, tudo está interligado no fim das contas, né? Uhum. E falando um pouco sobre também ciência de dados, que é um assunto em alta, né? Falou de BI e tal. Uhum. A gente tem... as empresas elas precisam também tomar cuidado com essa parte de dados, né? Porque hoje, quando a gente fala de... por exemplo, vou fazer um ETL para prover dados, né, para um BI, por exemplo. Eu tenho várias fontes de dados que eu estou conectando, extraindo dados ali, compilando os dados, né, às vezes transformando eles, né, e eu vou armazenar em algum lugar. Esse lugar que eu estou armazenando esses dados, né, eu tenho política para armazenar, quem que pode acessar esses dados? Aí é onde eu entrei a governança. Uhum. Se eu tenho uma governança sobre os dados, eu sei exatamente quem que pode, quando que acessou, por que acessou, né? Então, às vezes os empresas estão aqui, né? Poxa, vamos fazer, mas não se preocupa muito com a parte de segurança. E é importante ter a governança apoiando a segurança nesse sentido. Uhum. Poxa, o que eu posso colocar de política, de processo, para que lá na frente eu não tenha problema? Imagina, por exemplo, alguém que não está autorizado ter dados de salário, né? Tá lá no data lake da empresa, lá no ambiente de dados da empresa. Uhum. Mas se não tiver uma regra, uma política ali, o cara pode acessar e aí eu tô indo contra um dos princípios de segurança, né? Que é a confidencialidade. Então, exatamente, confidencialidade. Uhum. A pessoa vai poder acessar o dado que ela não deveria. Perfeito, cara. Tu falou ali da parte de documentação, já me veio na cabeça a parte de base de dados, né? Uma série de outras coisas. A gente não falou de nuvem, a gente não falou de várias situações que são responsabilidade da TI, né? Então, assim, para o pessoal ter uma ideia da infinidade de situações ou de temas, né, que a gente pode abordar na parte de TI, porque
a segurança ela nasceu, como a gente comentou lá, vamos finalizar com isso, né? A gente comentou lá no início, né? A segurança nasceu da TI, né? Por quê? Porque começou a se informatizar muitos dados, né? E se perdeu um pouco o controle, precisou de ter, vamos fazer uma governança disso aqui, Sim. né? Vamos ver como isso se estrutura, porque não pode ficar assim. Daqui a pouco eu perco o controle e os dados estão expostos para tudo quanto é lado e eu não tenho mais segurança de nada, né? Então a gente tem esse cenário, né? Não, muito legal. Quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Eu tenho uma mensagem para deixar. Tu tava falando ali da parte de gestão ali dos fornecedores, né? Da parte de desenvolvimento, e tem uma frase que o pessoal falava que a culpa não é minha, mas o problema é seu, né? É meu, né? Então, por mais que seja de um fornecedor e não seja teu, ou por mais que não exista isso, né? A empresa que detém aqueles dados, por exemplo, ela sempre vai ser a responsável, né? A imagem dela, né? Então, por mais que seja um terceiro, né, ou seja, dentro de casa, que se preocupe com essa parte de governança, que se preocupe com essas análises que tem que fazer da parte de segurança, porque se acontecer um incidente, vai com certeza ser responsabilidade tua, né? E por mais que a culpa não seja, né? Então a gente tem esse cenário, né? Um recado que eu gostaria de deixar, né, para quem está nos ouvindo, faça a governança mesmo que seja uma versão 1, um mínimo, né? Começa pelo básico, começa ali, poxa, eu não tenho um processo de gestão de software, mas eu posso ter um processo, por exemplo, de inventário. Então comece pelo básico, começa inventariando, né? Começa fazendo gestão dessa... Vamos lá, hoje o end user é um vetor de risco. Então começa por aquilo que os usuários manipulam, onde os usuários manipulam informações, né? Depois, beleza, fiz aqui, deu certo, tenho inventário, já estou fazendo o processo de atualização das máquinas, agora vamos para os servidores, né? Então, é sempre assim, passo a passo, né? Às vezes não vai conseguir botar tudo numa vez só, e nem assim, qual é o processo Hansen, qual é o processo que tu colocaria numa empresa, né? Se tu chegasse lá e não tivesse nada? Gestão de incidente. Esse é o primeiro, né? Que afeta o negócio. E assim vai. A gente vai caminhando passo a passo, né? Então... no pior dos cenários, faça, né? Sim. Esse é o... eu vejo muito também as pessoas querendo implementar framework na íntegra, né? Mas não às vezes tu tem que pegar um pedaço, né? Trazer para tua realidade, porque não vai funcionar tu querer, numa empresa que não tem nada, já sair implementando framework na íntegra do que ele fala, né? Tu tem que ir caminhando aos passos, tem questão cultural, tem um monte de coisa que tu tem que tratar, né? As pessoas elas vão sentir, imagina, uma equipe de 30 daqui a pessoas pouco tu na bloqueia TI. tudo. Exatamente. Não tem como. Então tem que ter uma dosagem, né? Perfeito, mestre. Te agradeço a tua disponibilidade por participar aqui. Se a gente tiver a oportunidade, a gente faz até uma versão 2 com complemento de algumas coisas da parte da TI, porque a gente já viu que esse tema é bastante importante, né? Se você tiver alguma dúvida, comentem lá, né, nas nossas redes sociais, ou comentem lá no YouTube, no próprio Spotify ali, que a gente é super acessível, né? Então procura o Hansen, Rodrigo Hansen, né, no LinkedIn, né, para poder daqui a pouco interagir. E a gente fica à disposição de vocês também, se quiser trocar alguma ideia, sugerir algum tema, né? Eu acho que quem quiser ser convidado aí, já vou fazer o convite aqui, né? Quem quiser ser convidado para daqui a pouco participar do podcast, né, ou trazer algum tema relevante, vocês podem ficar à vontade para a gente poder estar chamando e sendo entrevistado aqui, porque eu acho que é um podcast assim para a comunidade, né? Então a nossa ideia é trazer uma parte mais prática, alguns exemplos mais práticos que a gente possa fazer com que as equipes por aí consigam implementar, né? Então acho que essa é a ideia. Obrigado, pessoal, mais uma vez, né? Fiquem à vontade por comentar e a gente se vê no próximo Trustcast. Obrigado.